família era unida, porque a Bíblia vai narrar que quando um fazia um almoço ou fazia uma festa, todos os irmãos eram convidados a participar desse banquete. Então essa família era uma família unida, uma família que se alegrava em se reunir, uma família que tinha comunhão de abraçar aquele que está distante. Porque quando a gente cresce, irmão, quando a gente casa e quando a gente constitui uma família, às vezes a gente esquece do nosso irmão que cresceu do nosso lado. Às vezes a gente deixa a nossa mãe e nosso pai de lado. Às vezes a gente abandona aquele que trabalhou para nos sustentar. Mas a Bíblia fala que essa família era reunida. Essa família era unida. No capítulo 4 vai narrar isso. No versículo 4 vai narrar isso. No versículo 5, para nos mostrar algo importantíssimo, irmão. Que Jó, só de pensar que os seus filhos pecaram contra Deus, ele pegava e oferecia sacrifício para que Deus pudesse perdoar o pecado dos seus filhos. Jó é um exemplo de líder, de pai e também sacerdote no lar. Só do meu filho pensar que ele pecou contra Deus, eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Só do meu filho ter falado algo que talvez entristeça a Deus, vou oferecer um sacrifício, que Deus o perdoe o seu pecado. Então Jó nos ensina algo importante. Tinha uma família unida. Era um homem que temia, obedecia e se desviava do mal, mas também era um homem que era sacerdócio na sua casa. Um exemplo de marido, um exemplo de pai, e também um exemplo de homem. Se desviava do mal. Tinha uma família unida. Porque, irmão, é difícil você criar seus filhos unidos. Não é fácil você manter uma família depois que os seus filhos crescem, que continuem unidos, que liguem um para o outro, que conversem um com o outro. Eu conheço famílias, irmãos, que irmão não conversa com irmão, mãe não conversa com filho, pai não quer mais ter relacionamento com o seu filho, porque o tempo, a distância e o liberar do perdão não acontece mais. Então Jó nos ensina que, mesmo quando nossos filhos crescem, somos uma família. Mesmo quando nossos filhos estão adultos, eu como pai sou líder da minha família, sou o líder dos meus filhos, intercedo por ele. Mesmo sendo um homem velho, eu tenho esta obrigação. Jó nos ensina isso. Porém, irmão, ele nos ensina que devemos manter este padrão de família. Porém, nós vamos aprender algo a mais no livro de Jó. O livro de Jó, a gente vai aprender que a justiça, a lealdade e a fidelidade não nos livrará da adversidade. Vou repetir, irmão. A justiça, a lealdade e a fidelidade não vai nos livrar da dificuldade, da prova, da tribulação, da perseguição, porque ele era um exemplo. A sua família era um exemplo, mas passou por dificuldade, passou por provação, passou por um momento difícil. Também vamos aprender que o sofrimento, a tribulação e a prova não é sinal de desaprovação de Deus. Porque Deus vai afirmar: tu tem visto meu servo Jó? É o próprio Deus falando. O homem tem mente, obediente e fiel aos meus mandamentos. Então, ele sendo fiel, obediente, não o livrou da dificuldade, não o livrou da tribulação. Então, entenda algo: nem sempre a dificuldade que você está passando, sofrendo, é sinal de desaprovação de Deus sobre a tua vida. A dificuldade que nós passamos não é um sinal que Deus nos desaprova. E a própria Bíblia vai dizer isso. Livro de João, capítulo 9, versículo 2, vai dizer assim: os discípulos perguntaram ao mestre:
Por que este homem é cego? Foi por causa dos seus pecados? Ou por causa do pecado do pai dele? E no versículo de número 3, Jesus vai responder: ele é cego sim, mas não por causa do seu pecado, e nem por causa dos pecados do pai dele. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Então a dificuldade que você passa, não é porque talvez você pecou, não é talvez porque você sofreu, ou você fez algo imprudente. Talvez essa dificuldade é para que o poder de Deus se mostre através de você. É para que o poder de Deus mostre que Ele é o Senhor da tua vida, é o Deus da tua casa, é quem te sustenta, é quem te guarda. Foi falado aqui que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Talvez essa dificuldade que você tem passado é para que o poder de Deus brilhe sobre a tua vida e que você testemunhe: Ele me salvou, Ele curou minha casa, Ele curou minha família, Ele tirou meu filho da droga, trouxe o meu marido para a presença. Talvez essa dificuldade é para que o poder de Deus brilhe sobre a tua vida. O livro de Jó também, irmão, vai nos mostrar algo importante. Isso aqui, irmão, é importante. O livro de Jó nos ensina que o mundo espiritual é real. E está atento ao mundo carnal, o mundo ao qual nós vivemos. E nós estamos sendo observados pelo mundo espiritual. Às vezes, nós viemos na casa do Senhor, louvamos, cantamos, pregamos, damos aulas, participamos de corrente de oração, mas esquecemos que o mundo espiritual existe. Esquecemos que existe o céu e o inferno. Esquecemos que o mundo espiritual influencia no mundo carnal. É necessário entendermos hoje, por mais uma vez, que existe sim um mundo espiritual. E a dificuldade a qual Jó passou veio do mundo espiritual. Teve acusação no mundo espiritual, mas também teve defesa no mundo espiritual. A provação que ele passou foi permissão de Deus. A provação que ele passou foi Deus que permitiu. Porém, Deus não deixou que nada acontecesse ou a morte chegasse até ele. Porque o inimigo disse: ele te serve, porque tem boa família, tem gado, tem servos. Toca nele, toque em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema na tua face. Deus permitiu. Então o mundo espiritual é paralelo, ele nos enxerga, ele nos acusa, mas também tem alguém que nos defende, mas também tem alguém que nos guarda, mas também tem alguém que nos sustenta, e existe isso, e é preciso nós sabermos disso. Então nós vamos aprender no livro de Jó, que nem toda dificuldade é desaprovação, que sim, se você é fiel também você passa por dificuldade, e que também o mundo espiritual é paralelo ao nosso mundo, irmão. O livro de Jó vai nos ensinar isso. E eu quero trazer uns pontos que o mundo espiritual influencia ou nos ataca. O primeiro ponto é a nossa vida financeira. E eu não vim falar aqui sobre a teologia da prosperidade não, irmão. Eu vim falar que sim, às vezes o mundo espiritual influencia nas nossas finanças. Se você for olhar comigo, Jó tinha 7.000 ovelhas, tinha 3.000 camelos, tinha 1.000 bois, 50 jumentas. Jó era rico, Jó era próspero. Porém, o adversário tocou nas finanças de Jó. Se você for olhar, irmão, quando Jó ia oferecer sacrifício a Deus, ele oferecia suas ovelhas. As ovelhas de Jó, talvez, não era só para o financeiro, mas também era para oferecer ao Senhor. Porque nós sabemos que a lã que as ovelhas produziam
confeccionavam roupas. E também ele oferecia a sua ovelha em sacrifício pelos seus filhos e para louvar a Deus. Jó também tinha camelos. E os camelos, irmãos, eram importantíssimos naquela época, porque era deserto. E o camelo tinha facilidade em conduzir, carregar peso, sobreviver em momentos em terrenos difíceis. Então Jó também podia locar o seu camelo para carregar mercadoria para os seus vizinhos, para os seus irmãos. Os camelos também eram importantes naquela época por causa da guerra. Tinha reserva de gordura e reserva de água. Poderia ficar algum tempo sem comer e sem beber. Então os camelos também eram fonte de renda para Jó. Jó também tinha 1000 bois. Entendemos que naquela época o boi era usado para arar terra. E se ele tinha boi, então ele tinha terra. Os bois, ele arava a terra para plantar, para poder colher, para poder vender suplemento. Então o inimigo tocou em seus bois e também tocou em suas jumentas. E ele perdeu a sua vida financeira. Então o inimigo também toca na nossa vida financeira. Mas até aí, irmão, está tudo legal. Até aí a gente suporta. Mas aí agora ele vai tocar nos nossos filhos. E isso destabiliza qualquer um, qualquer pai, qualquer mãe. Nós sabemos que destabiliza. Quando o nosso filho passa mal, a gente fica doido, quer arrancar o cabelo. Quando o nosso filho está com febre, está vomitando, a gente fica desesperado. Imagina esse homem perdendo os seus 10 filhos no mesmo momento. No mesmo dia, no mesmo instante, perdeu seus 10 filhos. Agora esse homem está sem a sua vida financeira, mas também sem os seus filhos. Está sem aquele abraço de um pai. Está sem aquele bom dia, meu pai. Está sem aquela visita inesperada no final da tarde. Agora Jó olha para o seu gado e não tem mais nada. Procura a casa dos seus filhos e está vazia. Está sem seus filhos e sem sua vida financeira. Então o inimigo toca, influencia, causa circunstância na vida dos nossos filhos. Talvez essa rebeldia não é porque ele quer, irmão. Talvez alguém que o inimigo colocou na vida dele que está influenciando ele. Talvez essa falta de compromisso não é porque você deixou de ensinar. É porque surgiu algo que tem causado, influenciado o seu filho. Agora Jó, também, no capítulo 2, no versículo 4, é atacado a sua saúde. Vida financeira destruída. Não tem mais comunhão com seus filhos e agora está doente. Leproso. Alguns vão dizer que tinha lepra até na boca. Que não conseguia comer, porque quando comia, tinha sabor de pus. Não conseguia andar. Estava podre. No meio das traças, jogado, se coçando com caco de telha. Doente. Sem seus gados. Sem seus funcionários, porque ele era um homem de muitos funcionários. Destruído. Perdido. E eu sei, irmão, que por muito menos nós já tínhamos arrancado o cabelo, pelo menos eu. Quando o Miguel passa mal, eu fico doidinho, minha filha, nós tem que dar um jeito, vamos fazer alguma coisa, vamos comprar remédio. Passou mal, dor de ouvido na escola, vamos buscar, sai do serviço correndo, vamos, por muito menos. Agora ele está lá, irmão, destruído, sendo acusado pelo inimigo de nossa fé. Mas no livro de Jó, versículo 19, versículo 25,
capítulo 19, versículo 25 e 26, ele vai dizer assim: pois eu sei que o meu defensor vive, e no fim ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda contaminada pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Você consegue, irmão, glorificar em meio a essa tribulação? Você consegue glorificar Deus mesmo sabendo que a sua casa está passando por uma dificuldade? Você consegue dar um glória, dar um aleluia, mesmo sabendo que o seu filho talvez não volta para casa hoje, mesmo sabendo que o seu marido talvez não volta para casa hoje, mas glorificando e falando: eu sei que o meu defensor vive, eu sei que Ele me defende, eu sei que Ele me guarda, eu sei que Ele me protege. Você consegue dar um glória com convicção que essa aprovação tem um período de começar, mas também um período de terminar, um período do basta. Você consegue, irmão, dar um glória a Deus bem forte? Aleluia, aleluia. A quarta coisa que o inimigo vai tentar, irmão, destruir, é o casamento. E isso aqui é notório nos nossos dias. Isso aqui é algo que acontece na igreja brasileira. O pastor Marcos diz algo aqui outro dia, que ele falou assim: é normal lá fora casamento começar e terminar, mas aqui dentro a gente preza pela união. E o inimigo ataca, irmão, sim, o casamento cristão. O casamento cristão é um alvo maior do que o lá de fora, porque o crente é exemplo, porque o crente, ele dá testemunho de quem é acima dele. A família do crente é um exemplo para as famílias lá de fora. Quando se rompe um casamento cristão, às vezes é motivo de chacota lá fora. Falava de Deus, falava da família, mas não soube causar uma situação para salvar a família dele. Então, crente, quando parte, separa, termina o seu casamento, é motivo de chacota. E o inimigo tentou destruir. A mulher de Jó vai dizer: ainda retens a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Em outras traduções vai dizer: entrega tudo e morre. Ainda é sincero, sem a sua vida financeira, ainda é sincero, sem os nossos filhos, ainda tu és sincero, doente, amaldiçoa o teu Deus e morre. Entrega tudo que tu tem e morre. Chega de sofrer, entrega a tua vida. Mas, irmão, algo que me chama a atenção, que ele permanece quieto, dá uma resposta simples e permanece sendo fiel. Ele não libera a palavra de maldição, ele não explode, mas sim age com sabedoria. Às vezes, irmão, o silêncio é a resposta que o inimigo de nossa alma precisa receber. Eu ouço pessoas dizer: o meu filho não vale nada, meu marido não me ajuda, minha vida financeira está um caos, mas ele permanece quieto. Se você for ler, e se você for ver, desde a primeira tribulação que ele vem passando, ele fica quieto, não fala nada, suporta, persevera. E eu não só quero aqui, irmão, trazer as dificuldades de Jó. Eu não vim só aqui mostrar que ele sofreu. Não, eu vim aqui mostrar para você que é confortável ou verdadeiramente fidelidade, permanecer em silêncio, suportar em silêncio, glorificar em silêncio. Os amigos de Jó começaram a falar: Jó, os seus filhos morreram porque eles pecaram. Eles morreram porque eles pecaram.
Tu está passando por dificuldade porque você pecou, sendo acusado pelos seus amigos, mas permanece acreditando em Deus, acreditando que o milagre viria, acreditando que o Deus que ele serve, ou o Deus que ele servia é fiel para cumprir. Isaías 49, versículo 14 e 15 vai dizer, versículo 15 vai dizer: pode uma mulher se esquecer-se tanto do filho que ela cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esqueça, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Jó capítulo 14, versículo 7 a 9 vai dizer: porque há esperança para a árvore, que se foi cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morreu o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta. Salmos capítulo 18, versículo 6 vai dizer: no desespero eu clamei ao Senhor, e pedi que Ele me ajudasse. Do seu santo templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz, e Ele escutou o meu grito de socorro. Você pode glorificar na dificuldade, irmão. Você pode dar glória, você pode orar passando por tribulação, porque o Senhor ouve, o Senhor age, mesmo que tudo não pareça. Ele trabalha ao nosso favor, Ele segura em nossas mãos. Ele é e sempre será o nosso guarda e o nosso protetor. Ainda há esperança, ainda há socorro, ainda é jeito para a tua família, ainda há jeito para a tua casa. Os teus filhos não estão perdidos. Seu marido vai servir ao Senhor, sua esposa vai servir ao Senhor, porque o teu casamento é fruto do céu. Quem decretou sobre a tua casa não foi o homem, quem decretou sobre a tua casa foi Deus. Ele que guarda, que sustenta, Ele que protege, Ele que entra no campo de batalha, Ele que entra na peleja, Ele que guarda, Ele que sustenta. Porque assim como o nosso irmão Jamil falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aqui, irmão, eu quero encerrar, mas eu quero ler um texto. Jó capítulo 38, vai dizer assim, aqui está na versão NTLH, irmão: disse Deus, no meio da tempestade. Irmão, a dificuldade veio no meio da tempestade, mas a resposta veio também no meio da tempestade. Depois disso veio do meio da tempestade. O Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras mostram a sua ignorância. Quem é você para duvidar da minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que eu vou lhe fazer. Aonde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, me explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? Quem foi que fez as suas medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais saltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com a tranca as suas portas. Eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada
e assim começasse o novo dia. Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como fossem as dobras de um vestido, ou a marca de um sinete de barro. Essa luz é clara demais para os perversos, e impede a prática da violência. Jó, você já visitou a nascente do mar? Já passou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo do morto? Aquele mundo que é a escuridão sem fim. Você tem alguma ideia da largura da terra? Versículo 19, de onde vem a luz? A qual é a origem? E qual é a origem da escuridão? Se a gente continuar lendo, irmão, você vai ver que Deus vai perguntar para Jó. Perguntas que não tem como o homem responder. Aonde tu estava quando eu criei o mundo? Aonde tu estava quando eu falei para o mar parar aqui e as suas ondas vão cessar aqui? Ele tem um controle de todas as coisas. Ele tem um controle, irmão, da sua casa, é só você confiar. Ele tem um controle da sua vida, é só você acreditar. Que você serve um Deus que não perdeu o controle. Que você serve um Deus que Ele é o início de todas as coisas, mas antes de tudo existir, Ele já existia. Ele criou você, Ele criou sua casa, Ele sustenta. Então, irmão, entenda, sai daqui entendendo, Ele não perdeu o controle. Ele governa a sua casa, Ele governa a vida da sua mãe, a vida do seu pai, Ele governa o seu casamento. Aquele sonho que não aconteceu, Ele está no controle. O sonho de ver o seu filho louvando, pregando, Ele está no controle. Aquele projeto que está no fundo da gaveta, em ver você e ver sua casa unida novamente, Ele tem o controle. Saia daqui esta noite entendendo que o alfa e o ômega sempre será o mesmo. É o Deus Pai, é o Deus Criador, é o Deus que sustenta, é o Deus que continuará sustentando você e sua família até que Ele venha buscar a sua noiva. Eu queria orar pela família aqui e encerrar, pastor, posso? Se coloque de pé se você pode, irmão. Deixa eu orar pela sua família e aqui encerrar a minha participação em nome de Jesus. Deus,